Olá, boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Portugal decidiu abrir mão da quarentena para viajantes procedentes do Brasil e do Reino Unido. Para vários países estão autorizadas apenas as viagens consideradas essenciais. Os passageiros procedentes do Brasil e do Reino Unido não estarão mais obrigados a cumprir uma quarentena devido às restrições pelo coronavírus ao chegarem em Portugal a partir desta quarta-feira. O anúncio foi feito pelo governo português. Um comunicado do Ministério do Interior diz que o Brasil agora faz parte da lista de países em que se autorizam as viagens não essenciais, como a União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido e Israel. No caso de outros países, estarão autorizadas apenas as viagens consideradas essenciais, especialmente aquelas por motivos profissionais, de estudos, reunião familiar ou saúde. Para viajar para Portugal de avião, os passageiros devem apresentar um passaporte sanitário ou o resultado negativo de um teste PCR ou de antígenos. Com cerca de 3/4 da população completamente vacinados contra a Covid-19, Portugal espera alcançar 85% antes do fim de setembro. O avanço da vacinação permitiu ao governo antecipar o levantamento de algumas restrições. A capacidade de público foi ampliada em restaurantes, salas de espetáculos e estádios. A economia brasileira contraiu 0,1% no segundo trimestre de 2021 em relação ao trimestre anterior, com um crescimento abaixo das expectativas do mercado. As informações foram divulgadas hoje pelo IBGE. O crescimento econômico do Brasil no segundo trimestre de 2021 ficou abaixo das expectativas dos especialistas. Esse resultado põe fim à recuperação registrada nos 3 trimestres anteriores, em meio à incerteza gerada pelo aumento da inflação, do aumento das taxas de juros e do impacto da pior seca em quase um século. O indicador ficou abaixo do esperado. O mercado previa um crescimento trimestral da ordem de 0,2%, segundo a média das estimativas divulgadas pelo jornal Valor Econômico. Em comparação com o mesmo período de 2020, quando a pandemia atingia em cheio a maior economia da América Latina, o PIB cresceu 12,4%. Nesse período, a economia teve seu pior resultado durante a pandemia, devido ao impacto das medidas adotadas para conter o coronavírus. O Banco Central elevou em agosto a taxa básica de juros em 1 ponto percentual a 5,25% e planeja um aumento semelhante este mês para conter o avanço da inflação, que acumulou em julho 8,99% em 12 meses. As projeções para o ano são de crescimento de 5,22%, de acordo com o último boletim Focus sobre expectativas de mercado divulgado pelo Banco Central. O mercado também projeta uma inflação de 7,27%, segundo o relatório Focus, bem acima da meta de 3,75% estabelecida pelo Banco Central. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, em dia de divulgação do resultado oficial do PIB, com os investidores de olho também na cena política e nos impactos da crise hídrica no aumento do custo de energia elétrica e na inflação. A moeda norte-americana subiu 0,29% e encerrou o dia cotada a R$ 5,184 na venda. O furacão Aida, que varreu a Louisiana, nos Estados Unidos, no fim de semana, pode ser o desastre climático mais caro da história. A estimativa foi feita hoje pela ONU, que saudou o fato de que as medidas de prevenção limitaram o número de vítimas. Aida, que varreu a Louisiana e Mississippi no fim de semana, causou poucas mortes, de acordo com um balanço provisório das autoridades dos Estados Unidos, mas danificou severamente a rede elétrica. Muitas vezes o impacto econômico só é sentido após o evento e é o que deve acontecer, porque vimos danos extensos na rede elétrica na Louisiana. O custo econômico pode ser maior do que o causado pelo furacão Katrina.
O Katrina atingiu Nova Orleans em setembro de 2005, causando oficialmente 1.800 mortes, enquanto seus danos foram estimados em mais de 163 bilhões de dólares. O responsável explicou que, devido às alterações climáticas, as chuvas estão cada vez mais intensas e os furacões avançam mais lentamente, o que torna as inundações mais graves. E fortes chuvas geraram inundações no leste da Espanha, onde algumas cidades foram surpreendidas hoje por potentes chuvas. Na Índia, as chuvas torrenciais estão afetando o leste do país. Mais de 3 milhões de pessoas foram afetadas pelas enchentes. Essas imagens mostram móveis e veículos sendo arrastados pela enxurrada no município de Alcanar, a 200 quilômetros de Barcelona. As chuvas desencadearam uma forte tromba d'água que percorreu as ruas da cidade, atingindo tudo que encontrava em seu caminho. As autoridades locais pediram às pessoas que evitem sair para as ruas e tomem todos os cuidados devido ao alerta de enchentes. Madrid, parte da área centro-norte da península e a região mediterrânea se encontram em alto risco devido às chuvas e tempestades. Na Índia, as chuvas torrenciais do monção estão afetando o leste do país. Mais de 3 milhões de pessoas foram afetadas pelas enchentes. Os monções são cruciais para repor as reservas de água depois da escaldante temporada de verão, mas também causam morte e destruição no sul da Ásia todo ano. Segundo os especialistas, as tempestades pioraram devido à mudança climática. Mais um incêndio atinge a Califórnia, nos Estados Unidos. Os incêndios são alimentados por uma seca histórica que deixou enormes áreas da região áridas, consequência das mudanças climáticas causadas pela ação humana, que deixam uma marca visível e dolorosa. Temporada de incêndios não dá trégua nos Estados Unidos. Agora é o Caldor que provoca destruição. O incêndio já devastou mais de 700 quilômetros quadrados no oeste do país. No começo da semana, milhares de pessoas tiveram de sair de um importante destino turístico dos Estados Unidos devido ao avanço do incêndio florestal. As chamas avançam em direção ao South Lake Tahoe, uma cidade de resorts em uma região turística que faz fronteira com os estados da Califórnia e Nevada. O oeste dos Estados Unidos está queimando a uma taxa alarmante, com mais de 7 mil quilômetros quadrados tomados pelo fogo até agosto, mais do que o dobro da área média consumida até esta época do ano. Os incêndios são alimentados por uma seca histórica que deixou enormes áreas da região áridas, consequência das mudanças climáticas causadas pela ação humana, que deixam uma marca visível e dolorosa. Uma empresa de celulose é a primeira do Brasil a usar 100% do eucalipto. Com um projeto inovador e sustentável, produz energia elétrica do toco da árvore que iria para o lixo. Depois da colheita do eucalipto, o toco fica debaixo da terra. Até então, a empresa tinha um custo para acabar com esse toco. Aplicado herbicida nele para que ele morra, para que eu possa plantar uma nova floresta. Ou seja, além do custo de eu ter que aplicar herbicida, esse toco fica lá e ele compromete todas as outras operações que eu vou fazer para a construção da outra nova floresta. Depois de vários anos de estudo e projetos, a empresa Eldorado, em Três Lagoas, inovou e resolveu transformar o toco em energia. Funciona assim: o toco é retirado, secado e triturado para virar biomassa. Um procedimento que leva até 4 meses. Nós arrancamos aproximadamente 1.000 hectares de toco por mês para entregar essas 1.000 toneladas por dia, que dá 30 mil toneladas por mês. E a biomassa vai para uma usina termoelétrica da própria empresa. E a energia elétrica é vendida. Nós passamos por uma caldeira onde nós transformamos energia térmica com capacidade de 200 toneladas de vapor por hora. E em seguida inserimos esse vapor a 490 graus e 90 bar de pressão em um tubo gerador, que tem uma capacidade aí de transformar 50 megawatts hora. Essa energia que nós produzimos atende hoje, como um exemplo, de uma cidade que
tem uma capacidade para 700 mil pessoas. O investimento na transformação do toco em energia foi de 400 milhões de reais, recursos da própria empresa. Trouxemos máquinas novas, máquinas que a gente não conhecia, e muito mais o treinamento das pessoas para operarem essas máquinas. A grande vantagem é que eu deixo a área livre e desimpedida para qualquer outra operação. A outra vantagem é a seguinte: a energia gerada a partir do toco é vendida, o que traz mais um ganho para a empresa. E tem ainda a questão ambiental. Ainda mais no momento desse que nós estamos com uma crise de energia e eu estou produzindo energia verde, renovável, de um produto que seria totalmente descartado e ele não agregaria nada no meio ambiente, ele não estaria agregando nada. Então, ou seja, nós estamos usando, diria assim, de um lixo, de um problema para gerar uma energia verde renovável. Acho que aí está a grande vantagem do processo. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau.